Boa tarde, pessoal. Estou novamente aqui, não é? Como vocês já sabem, aqui eu vou gravar esse vídeo. O que nós temos visto aqui, a situação da Angola está cada vez pior, pior. Quando alguém ocupa um determinado cargo relacionado com alguma instituição, é preciso que as pessoas tomem nota, tomem atenção, não é? Façam alguns trabalhos de fiscalização. Se o seu ministério, não é, não tem como hábito, não é, preparar funcionários para que façam uma fiscalização, então é necessário fazer uma revisão, não é? É necessário fazer uma reflexão, não é? Dentro do nosso núcleo, não é? Das nossas instituições, para que não haja uma situação pior. Eu vou aqui me dirigir aqui para o ministro das Obras Públicas, né? E o ordenamento do território. O que nós temos visto aqui cada vez mais, não é? Famílias essas que têm se encontrado em situações, não é? De tão complicado de habitabilidade. Se uma determinada instituição tem o dever, não é, de zelar pelas obras públicas, ordenar o alinhamento do território, não é? É preciso haver aqui responsabilidade para com essas instituições e esses cargos que vocês mesmo têm, não é, perante ao Estado angolano, perante o governo angolano. Isso é uma chamada de atenção também para que os governadores provinciais tomem noção daquilo que tem acontecido, né? O que nós temos visto aqui, acompanhamos aqui o derrubar do prédio ali, não é? Em que nos levou a pensar e bastante, não é? Viu-se também aqui que não existe fiscalização nenhuma, viu-se também aqui não há um projeto que faz com que essas estruturas sejam, não é, remodeladas, porque é preciso ter um programa de remodelação desses prédios, porque esses prédios já existem há muitos anos, não é? Esses prédios já vêm do tempo do colono, e é preciso termos noção do quanto perigo aquelas pessoas correm, não só na cidade de Luanda, mas também em outras cidades como Benguela, Huambo e por ali, não é? E o que está a se ver aqui cada vez mais, não é? É a situação em que se encontram esses prédios. É a situação em que se encontra de má condição, não é? Das estruturas, não é, habitacional, e que o governo não presta atenção aos sinais que vão dando. Graças a Deus que ainda não aconteceu uma catástrofe, não é? Não é? Porque ali sim, vão poder então olhar, não é, a situação desses prédios de uma forma diferente. E graças a Deus que também não houve mortes, não é, diante desastre, não é? Porque as pessoas vivem nesses prédios, porque já não sabem para onde ir, como é que vão poder abandonar essas suas casas, as suas famílias, não é? E
É preciso tomarmos nota nesses casos, não é? É preciso que esses governantes tenham noção daquilo que eles têm feito. Olhem mais por esses prédios, olhem mais, não é? Façam mais pelo povo, façam mais, não é? E não vamos esperar acontecer o pior para que isso então não é, seja organizado. Um governador da província ou um governador de Luanda é preciso ter atenção, é preciso andar, é preciso fazer com que a sua equipe trabalhe perante esses casos, é preciso, não é, zelar um bocadito em relação a esses mesmos problemas, que são vários problemas que, não é, o governo em si não mostra vontade de poder minimizar o problema, não é, do povo. Porque ali moravam famílias, ali viviam pessoas essas que pagam seus impostos, pessoas essas, não é, que têm feito, não é, a sua participação em termos dos seus impostos, não é? E que acabam por estar nessa condição. É necessário tomarmos atenção, é necessário que esses governos, que esses governadores de Luanda, que esse gabinete do ministro das Obras Públicas, não é, tomem consciência naquilo que vão fazendo, não é? E é triste quando nós nos deparamos com essas situações, não é? É triste quando nós nos deparamos com as nossas famílias vivendo nessas condições, não é? Correndo o risco de perder as suas vidas, não é? Correndo o risco, não é, de estarem numa cadeira de roda por causa da má vontade desses governantes. É preciso termos consciência daquilo que nós vamos encontrando diante das políticas públicas. É preciso que esses governantes, não é, tenham a noção do que é, não é, do que é ter a pasta como ministro das Obras Públicas e ordenamento do território. Não é só em falácia, mas tem que se trabalhar profundamente diante dessas áreas. É preciso fazer uma remodelação, não só remodelação estrutural, física de edifício, mas também nas nossas mentes. Porque se nós não trabalhamos as nossas mentes para que, não é, as instituições funcionem numa só linhagem, então vamos acabar por estar em choque entre governos e ativistas, porque este sim é o nosso trabalho, esse sim é a nossa forma de poder, não é, chamar a atenção aos governantes, aos políticos, que façam uma revisão, façam uma mudança, não é, na forma em que têm governado o país, a forma em que têm levado, não é, a vida dos cidadãos, não é, sem medirem as consequências. Porque é preciso que nós aqui, não é, que nós aqui também não suavizamos aqui a situação. É preciso chamar a atenção às pessoas, não é? Para que não haja repetições do gênero. Em outros países sérios, não é? O Estado tem o dever de fazer o seu trabalho. O Estado tem o dever de fazer vistoria, de enviar uma equipa da proteção civil para que estes casos não sejam isolados, para que esses casos sejam contabilizados, para que esses casos não sejam fechados, não é, numa só área. É preciso que haja uma dinâmica entre governador, Ministério das Obras Públicas, não é? É preciso haver aqui, não é, encontros entre governadores e Ministério, para que
haja um trabalho sério, haja um trabalho com peso e cabeça. O que nós temos visto aqui, não é? E vamos acompanhando aqui cada vez mais, não é? A deteriorização das estruturas, tanto quanto as pedonais, tanto quanto as valas de drenagens, tanto quanto que tem morrido também muita gente, que tem morrido crianças inocentes, não é? Que não têm culpa do modelo de governação dos mesmos. É de lamentar, não é? Temos instituições que trabalham dentro desta área, mas que não têm feito praticamente, não é, nada para com essas debilidades que existem no território, não é, angolano. Angola precisa de um modelo de política organizativa, precisa de um modelo de pessoas que pensam, que refletem o país, que refletem em relação às situações trágicas, não é? Que refletem em relação às perdas, não é? de famílias, não é? As demolições anarquicamente têm acontecido cada vez mais por egoísmo de pessoas dessas que têm, não é, como intuito de enriquecer cada vez mais diante da política. A política tem um tempo, as pessoas devem seriamente pensar sobre isso, devem pensar sobre aquilo que eles vão fazendo, sobre aquilo que eles têm feito perante a população. O que nos traz aqui, não é? É sempre essas situações. Graças a Deus não aconteceu o pior. Graças a Deus não aconteceu o pior. Mas até agora não vimos não é, figuras públicas ou pessoas essas do governo, não é, fazer uma conferência de imprensa para poder falar em relação a essas situações. E isso também é um mal que precisa ser combatido. É preciso que as pessoas, é preciso que os políticos tomem nota, tomem atenção daquilo que têm feito durante durante esses anos todos. Mas é preciso que os angolanos denunciem. E é desta forma que nós vamos estar aqui para denunciar essas práticas macabras, porque são práticas essas que poderão acarretar mortes, não é? E Angola não está preparado. Vamos aqui tocar um bocadito aqui em relação aos bombeiros. É preciso que essas instituições estejam preparadas para uma escalada de acontecimento, não é? Que poderão vir a acontecer, porque esse foi o primeiro prédio, o primeiro desastre, não é? Aconteceu numa madrugada. Suponhamos que haveria ali famílias, havia pessoas, mas na totalidade do prédio, não é? Acabou por estar vazio. Mas acabamos de ver uma senhora com seu bebê, não é? Naquele exato momento do cair do prédio, não é? E é triste acompanhar essa situação. É triste acompanhar essa situação. É preciso que esses ministros, é preciso que esses governadores, não é? Prestem atenção. É preciso que esses governadores trabalhem seriamente, não é? No terreno, não é? Façam o vosso trabalho, façam aquilo que o povo vem pedindo durante anos. É preciso prestar atenção aos sinais, aos tempos, não é, que vos acompanham. Eu apenas vim aqui para poder falar um bocadinho em relação a isso, mas nós vamos dando ali algumas voltas, não é? Vamos dando aqui alguns sinais que é preciso tomar atenção às más práticas
que tem estado, não é? Que tem estado ao seio desses mesmos políticos. E é assim que nós vamos estar aqui diante dos nossos vídeos, diante das nossas redes sociais, não é? Diante das nossas pequenas telas, chamando a atenção a esse pessoal, não é? É preciso que as vossas equipas sejam preparadas, é preciso que vocês façam, não é? Façam algumas mudanças, a forma em que vocês vão fazendo o vosso trabalho, é preciso, não é, se adaptar aos tempos, porque os tempos são outros. Os tempos são outros. Em países sérios, esses prédios estariam numa condição de recuperação, onde estariam numa condição ou de demolição, ou então de reparação, não é? E é isso que nós defendemos, não é? É isso que nós queremos que, não é? Aqueles que se dizem os donos da terra, os donos do país, não é? Façam o mínimo, pelo menos para que as nossas famílias, não é? Não percam as suas vidas, não é? Nesta situação. E é isso, até já. Espero que, não é, sirva aqui também de reflexão para todos nós. É preciso que nós os angolanos fazemos aqui, não é, destas telas, não é, uma forma de denunciar as práticas, não é, esses maus comportamentos, esses maus vícios, não é, dessas instituições que não têm como hábito, não é, fazer reparações, fiscalizações, não é, para que vidas sejam protegidas no caso de acidentes como estes.